Temos estudado a fórmula da reforma: justificação pela fé somente. E agora vamos abordar brevemente a questão da fé. O que quer dizer, na fórmula de justificação pela fé somente, a palavra fé, nos estágios iniciais, reforma, a comunidade católica romana ouviu Lutero ensinando um tipo de libertinagem licenciosa ou antinomianismo, a ideia de que podemos só crer em Cristo e viver do jeito que quisermos, porque as obras não foram consideradas necessárias para a justificação. Assim, Lutero tinha a tarefa de definir o que de fato significa a fé salvífica. Historicamente, há vários debates entre os acadêmicos sobre como os reformadores ampliaram seu entendimento dos elementos da fé salvífica. Turretin, por exemplo, no século XVII, incluiu 6, 7 ou 8 elementos com diferenças sutis da fé salvífica. Gordon Clark, no século XX, reduziu esses elementos a 2, mas o entendimento usual e tradicional dos elementos da fé salvífica no pensamento histórico reformado é que a fé salvífica consiste em 3 elementos distintos. E esses 3 elementos distintos se chamam notitia, assensus e fiducia. O primeiro elemento, notitia, chamado às vezes de notai, se refere apenas às informações ou notícias. Vocês já ouviram ser dito, não importa no que você crê, contanto que você seja sincero. O cristianismo declara questões sobre a vida eterna concernentes ao que você crê. Existe um conteúdo na fé cristã e não temos autoridade para preenchê-lo com qualquer coisa que quisermos. Assim, para ser justificado pela fé, precisamos ter as informações básicas sobre Cristo, sobre sua pessoa, sobre a sua obra. Precisamos ter os elementos do Evangelho que se resumem em que existe um Deus-homem, Jesus, que morreu na cruz por nossos pecados e etc. Isso compõe a notitia ou notai, notícias ou informações em que a pessoa precisa crer para ser justificada. Mas, além de estarmos cientes dessas notícias ou informações, temos que assentir na verdade dessas informações. Temos que crer que essas ideias sobre Jesus, sua pessoa e sua obra são verdades, não apenas mitos ou ideias imaginativas interessantes. Sendo assim, a fé salvífica requer uma concordância intelectual e cognitiva com a verdade das notícias. Até então, os reformadores diziam que se nós tivermos as informações, a notícia, e assentirmos com sua veracidade, assensus, tudo isso só nos qualifica para sermos demônios, pois o diabo sabe dessas informações e sabe que elas são verdadeiras. O diabo consegue tirar nota 10 em qualquer prova teológica que apresentarmos a ele. Ele não é tolo, ele conhece as informações. Além de termos o conhecimento intelectual e a concordância intelectual com as notícias, fidúcia. E fidúcia tem a ver com confiança. Repito, não devemos apenas saber as informações e crer que são verdadeiras, mas confiar nelas pessoalmente para a nossa redenção. Sempre digo que é muito simples entender intelectualmente o conteúdo da doutrina de justificação pela fé somente, mas tê-la pulsando em nossas veias é algo bastante diferente, confiar realmente para a eternidade na obra de Cristo
para a nossa salvação. E não misturar com essa confiança em Cristo uma confiança no nosso próprio desempenho, nas nossas ações, nas nossas obras ou nos nossos méritos, ou, e isto é essencial, na nossa confissão de fé. Um dos maiores problemas que temos em nossos dias é distinguir a fé da confissão de fé. Qualquer pessoa que tenha fé é chamada a confessar essa fé. Mas nem todos os que confessam fé têm essa fé. Jesus nos adverte várias vezes que nos últimos dias muitos o procurarão dizendo: Senhor, Senhor, não fizemos isso em teu nome? Não fizemos aquilo em teu nome? E etc. E ele lhes dirá: Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Nunca conheci vocês. Afastem-se. Essas pessoas fizeram uma confissão de fé, mas não possuíam o que confessaram. Em outra passagem, ele disse: Essas pessoas me honram com os seus lábios, mas seus corações estão distantes de mim. É por isso que o elemento da fidúcia é tão essencial para a doutrina bíblica da reforma da justificação pela fé, que devemos ter uma confiança verdadeira e não só professar. Esse é o perigo, por exemplo, que vemos em termos práticos, em métodos evangelísticos que encontramos na história da igreja. Existe um movimento, um conceito que se chama evangelismo por decisão, onde tentam fazer as pessoas tomarem a decisão de crer em Cristo e segui-lo. Quando me converti ao cristianismo, no meu primeiro ano como cristão na igreja local, onde eu participava na faculdade, havia uma série de reuniões evangelísticas e eles trouxeram um evangelista de outra cidade para apresentar essa série de mensagens. Eu me reuni com ele em particular e ele me disse: me dê qualquer homem por 15 minutos e farei que se decida por Cristo. Pensei que depois de passar 15 minutos com esse homem tão paciente, entendi que as pessoas fariam uma confissão de qualquer coisa para se livrar dele depois de 15 minutos. Como era arrogante pensar que podemos manipular as pessoas para entrarem no reino de Deus. No nível filosófico existe uma questão diferente. O filósofo britânico empírico David Hume, ao analisar a essência da crença de como e por que as pessoas creem no que creem, deixou claro que podemos decidir fazer muitas coisas. Podemos decidir ir a uma loja hoje à tarde e ir à loja. Podemos decidir ler um livro hoje à noite e ler o livro. Podemos decidir estudar sobre as obras de Jesus e estudar, de fato, sobre as obras de Jesus. Mas o que não podemos fazer como ato de vontade é crer em alguma coisa intelectualmente sem realmente crer. Não consigo decidir acreditar que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Preciso ser convencido de que realmente preciso ter esse assensus. Não como uma questão de decisão, mas como uma questão de persuasão. Que as declarações genuínas de Cristo me convenceram antes de poder colocar minha fé nele. Temos muitos problemas com a linguagem que usamos com respeito à fé. Agora, a quarta palavra na fórmula é somente. A justificação é pela fé. Somente. E o que isso significa? Que não existe nenhuma combinação de obras com a nossa fé que seja, de algum modo, o alicerce ou a base para Deus declarar que somos justos. Se tivesse uma lousa aqui e pudesse escrever nela alguma fórmula, como a fórmula matemática 2 mais 2 é igual a 4, eu escreveria 3 delas na lousa para vocês. A primeira seria a visão católica romana da justificação. Fé mais obras igual justificação. Eu poderia escrever a visão antinomiana,
A visão cristã carnal tão popular em nossos dias. Fé igual justificação menos obras. Assim, você pode ser cristão e convertido, mas também carnal. Cristo não é o Senhor da sua vida e você crê nele como Salvador, mas não como Senhor. Essa ideia de antinomianismo é que você pode ser de fato um cristão e nunca fazer nenhuma obra. Por outro lado, Lutero declarou uma fórmula diferente. Fé igual justificação mais obras. O que ele quer dizer? Que se você tem uma fé verdadeira, você manifesta essa fé verdadeira com obras de obediência depois que é justificado. As obras que manifestamos depois de sermos justificados não acrescentam nenhum mérito à nossa justificação. Mas se não houver obras, isso prova que não temos o quê? Fé. Porque a fé genuína sempre se manifestará em obras. Lutero expressou isso da seguinte maneira: a justificação é pela fé somente, mas não por uma fé que está sozinha. A fé salvadora sempre está acompanhada com obras de obediência. Mas, quando ele diz somente, isso significa que essas obras não contribuem em nada para a nossa justificação. Outra maneira de dizer isso é que somos justificados pela justiça de Cristo somente. Não podemos acrescentar nada ao mérito de Cristo, nem podemos diminuir nada do mérito de Cristo. É pelo mérito dele ou pelas obras dele que somos justificados. Outra maneira de considerar isso é dizer: cremos na justificação por obras somente. Isso parece ser exatamente o contrário, ou totalmente oposto à ideia de justificação pela fé somente. O que estou tentando afirmar é que somos justificados pelas obras, mas não pelas nossas obras. É pelas obras dele. E é porque Jesus cumpriu a lei com perfeição, em sua obediência perfeita e ativa, que podemos ser justificados diante de Deus, pois ele mereceu a bênção que logo ele nos transfere. Entende como podemos virar isso ao contrário e dizer que somos justificados pelas obras somente, contanto que entendamos que é pelas obras de Cristo somente? Não há nada que possamos acrescentar. E veremos quando examinarmos todas as declarações em Romanos, onde Paulo diz que pelas obras da lei ninguém será justificado. Mas ainda assim, somos justificados pela fé naquele que guardou as obras da lei. Tenho afirmado ao longo deste estudo a importância da ideia de imputação e quero apenas dedicar mais alguns minutos a isso, quando distinguimos entre a visão católica romana da justificação e a visão reformada da justificação. Fazemos esta distinção, que a visão católica romana é analítica e a visão da reforma é sintética. Verdade, vocês já ouviram isso 1000 vezes. Ou talvez nunca tenham ouvido isso. Porém, do que estamos falando? Bem, quando examinamos as proposições, declarações, podemos distinguir entre declarações analíticas e declarações sintéticas. Uma declaração analítica é literalmente uma tautologia. Não há nada de novo no predicado que já não encontremos no sujeito. Se colocássemos uma fórmula na lousa, isso seria uma cópula. Diríamos que 2 mais 2 igual a 4.
Não há nada de novo do outro lado do sinal de igual em relação ao que já estava presente na primeira parte. Porque 2 mais 2 são 4. E 4 é igual a 2 mais 2. Então, nenhuma informação nova se acrescenta depois do sinal de igual. Entenderam isso? Uma declaração analítica é uma declaração verdadeira por definição. Vou dar outro exemplo. Um solteiro é um homem não casado. O que aprendemos depois do verbo é sobre esse jovem? Um solteiro, por definição, é um homem não casado. Um solteiro não pode ser algo diferente de um homem não casado. E podemos chamar, não temos que chamar, não podemos inverter e dizer o homem não casado é solteiro, porque ele pode ser viúvo ou outra coisa. Mas sabemos, por análise, que um solteiro é um homem não casado. Isso é verdade pela análise. Portanto, em uma visão analítica da justificação, segundo Roma, Deus declara que uma pessoa é justa apenas se e quando essa pessoa, sob análise, for justa, certo? Deus analisa a pessoa e vê que ela possui uma justiça inerente. Ele sabe que essa justiça inerente veio pela ajuda da graça, da fé de Cristo e tudo isso, mas na última análise, Deus não declara que a pessoa é justa caso não seja justa mediante a análise. Uma declaração sintética é uma declaração na qual algo é acrescentado à informação do predicado que não se encontra no sujeito. Se eu dissesse que o solteiro é um homem rico, seriam novas informações. Eu estaria afirmando algo sobre o sujeito, o solteiro, algo que não é inerente ao termo solteiro, ou seja, a posse de riquezas, certo? Então, agora, uma declaração sintética é algo que acrescenta alguma coisa que não se encontra automaticamente no sujeito. Por que a visão protestante é chamada de sintética? É porque sou declarado justo por Deus, não porque ele olha para mim e acha justiça, mas algo me foi acrescentado. Essa justiça externa, essa justiça extra nós, essa justiça que não é minha foi acrescentada a mim. Então, quando ele olha para mim, me vê revestido com a justiça de Cristo e declara que sou justificado. Quando falamos sobre Deus declarar como justas pessoas que não são justas, costumamos usar a expressão justificação forense, porque a justificação é um veredito pelo qual Deus declara que alguém é justo. E você entende o que é medicina forense e psicologia forense? Você já assistiu a julgamentos o suficiente para saber que evidências forenses têm a ver com evidências aplicáveis a uma consideração jurídica ou a um julgamento? Então, quando dizemos que essa justificação é forense, queremos dizer que Deus legalmente nos declara justos. Aqui temos um pequeno problema. A justificação forense, historicamente, tem sido usada como uma expressão ou um outro nome para a visão protestante. Mas se examinarmos a visão católica romana, veremos que a justificação ocorre na visão romana, quando Deus declara uma pessoa como justa. Então, até em Roma, a justificação é uma sentença que Deus pronuncia. É uma declaração legal sobre a nossa situação diante dele. Mas a diferença, obviamente, é que na visão católica é um ato forense analítico e na visão reformada é um ato forense sintético.
Eu me lembro de quando o primeiro documento dos evangélicos e católicos juntos foi elaborado e criou uma tempestade, e depois o segundo documento foi muito mais detalhado, que tentava mostrar que havia bastante progresso na reaproximação entre Roma e os evangélicos. Um historiador evangélico muito famoso que assinou esse documento me ligou. Ele estava muito empolgado e disse: RC, nesse documento, esta é a primeira vez em que a Igreja Católica Romana declara que a justificação é forense. Respondi: eu lamento estragar a sua festa, mas eles sempre ensinaram que ela era forense no sentido que Deus é o único que emite a declaração legal daqueles que serão justificados. Também nesse documento específico, eles declararam que tinham conseguido concordar em muitas outras questões referentes à justificação e achavam que tinha uma concordância substancial entre os evangélicos e os católicos romanos. O documento termina afirmando que é claro que a imputação ainda está na mesa, e Mike Horton diz que eles tinham afirmado antes no documento que todos os elementos da justificação tinham sido tratados, com exceção da imputação. Mike Horton enfatizou isso. Ele disse: podemos pegar farinha, podemos pegar açúcar e podemos assar biscoitos. E podemos ter todos os ingredientes de biscoitos com gotas de chocolate. Mas se não tivermos as gotas de chocolate, não temos biscoitos com gotas de chocolate. Temos biscoitos, porém não temos biscoitos com gotas de chocolate. Então, de novo, a questão da imputação continua sendo o obstáculo. E uma opção exclui a outra. Ou somos justificados pela nossa justiça, ou pela justiça de outra pessoa. Não existe uma terceira opção aqui. Não temos como desmontar e montar isso de novo para excluir a palavra somente. Por isso, Lutero sempre retornava ao conceito de allein, somente, de que não podemos misturar nada mais nisso, porque é apenas Jesus e sua justiça que nos justifica.